Paulo teve aí na semana passada o seu recorde de casos de Covid de toda a pandemia. Então, para entendermos um pouco o que está acontecendo, nós convidamos e temos ao vivo aqui por telefone o médico infectologista das redes públicas e privadas de Bauru, Dr. Taylor Olivo. Bom dia, meu caro Taylor, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia, Cafeu, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Lorena. E agradeço a oportunidade de poder falar com todos, tá? O que a gente vê, né, é um aumento bem grande, né, que a gente fala exponencial, curvas que a gente normalmente não via com essa nova cepa que é a Ômicron, né? Então a gente tem um vírus extremamente adaptado, que faz uma carga viral, né? Ele tem uma quantidade de vírus, ele produz uma quantidade de vírus muito mais alta do que a Delta produzia, então a taxa de transmissibilidade se aumenta muito, né? Então, se a gente fosse comparar, ele é 3 a 4 vezes mais transmissível que a cepa anterior, que é a Delta. Então, a gente tem, junto com a flexibilização que houve de todo o movimento populacional, além de uso inadequado das máscaras, acabou levando a isso, além do fato que a própria cepa Ômicron, ela acaba escapando um pouco da imunidade, tanto gerada pela vacina, quanto gerada por infecções prévias. É exatamente nesse tema que eu queria me fixar, né? Porque há uma polêmica, né? Uma vez que morreram algumas pessoas vacinadas com comorbidade, idade avançada, e existem aqueles que questionam, inclusive, a eficácia das vacinas. Qual é a sua opinião nesse caso? Tem morrido muito mais gente sem as vacinas? Qual que é isso? Porque também tem um lado da estatística. Por exemplo, no estado de São Paulo fala 100% dos adultos vacinados. Depois vem a informação, 80% dos que morreram não estavam vacinados. Ora, se está todo mundo vacinado, como é que morreram sem estar com vacina? Qual é a posição técnica dessa questão, Dr. Taylor? A gente tem dois pontos importantes, então vamos dividir a questão aí, né, em dois pontos. Primeiro, a questão da vacina, né? A gente tem bastante dado produzido em diversas, tanto em mídias quanto em revistas indexadas, que são revistas bastante conceituadas, em relação à eficácia da vacina. Então, a gente tinha para a cepa Delta uma redução de infecção e de gravidade, sendo que essa gravidade não aumentou com a cepa Ômicron nos pacientes vacinados, né? Então, a gente tem, pelo menos as pessoas com 2 doses, mais de 90% de chance de proteção de evitar uma internação em UTI ou uma gravidade, né? Isso não mudou. O que mudou realmente foi que a cepa Ômicron, ela escapando da vacina, ela gera mais infecção. Por isso que veio a questão da terceira dose, né? Para tentar suprir essa não é uma falha, mas esse escape da própria cepa, né? A cepa, ela tem mais de 50 mutações comparadas à Delta, né? Outro ponto, que é a questão desses dados de vacinação, o que a gente tem especificamente é que nem todo mundo vacinado em uma cidade pertence àquela cidade. Então, os dados, muitas vezes, eles estão inflados por conta de outras pessoas que acabaram se vacinando no município. Então, há uma questão da forma como isso é exposto e acaba gerando dúvida realmente. Esse fato é realmente visível em relação à questão de cobertura vacinal. Hoje, o estado de São Paulo é o que tem maior cobertura do Brasil todo, né? E a cidade de Bauru também com uma cobertura quase chegando a 80% e com 2 doses, né? Então, essa é uma cobertura muito boa que reduz muito da taxa de gravidade, mas ela sozinha, só a vacina isoladamente, não é capaz de segurar todo esse volume de infecções, né? A gente tem que ter associado outras medidas, é sempre um conjunto de medidas preventivas. Doutor, então quais seriam esses conjuntos de medidas que a gente tem que incluir junto à vacinação para garantir uma maior proteção e tentar preservar mais vidas aqui na nossa cidade, também na região? Bom, Lorena, é muito importante isso para que as pessoas fiquem atentas ao uso das suas máscaras, né? Hoje a gente sabe que as máscaras de tecido para a cepa Ômicron e para a condição atual, elas não têm mais eficácia, né? Então a gente precisa utilizar máscaras de melhor qualidade nesse momento. O comércio já sofreu muito em relação ao afastamento de funcionário, a saúde também, e isso vai continuar se perpetuando mesmo com vacina,
se a gente não primar, né, a gente não conseguir utilizar equipamentos adequados nesse momento. Então, aquela máscara cirúrgica simples ou a máscara N95, PFF2 ou KN95, que geram uma proteção um pouco maior, né, em relação à máscara cirúrgica. E a questão das restrições, né? A gente não fala, não tem por que a gente falar de lockdown, não existe isso nesse momento, né? O lockdown vem num momento que a gente tem uma sobrecarga de internação muito grande, que até o momento o impacto é bem menor que da Delta, embora esteja acontecendo, né? Mas a questão da restrição de algumas situações de aglomeração, né? Isso ainda continua sendo muito importante, principalmente nas pessoas sintomáticas que realmente não devem sair de casa, mas sim apenas para situações muito específicas, passar no médico, pegar alguma medicação e, se houver possibilidade, outra pessoa fazer isso para ela. Agora, doutor Taylor, é óbvio que tudo que nós estamos vivenciando é novidade para a nossa geração, né? Quer dizer, algo semelhante a isso foi muito lá no passado e nós não convivemos. E, obviamente, também que em tempo de redes sociais as especulações são inúmeras, né? O senhor falou agora das aglomerações. Existe uma ala que entende, e o próprio FAMESP agora está aqui impondo, que as pessoas precisam ter o chamado passaporte da vacina. A minha pergunta é a seguinte: a pessoa vacinada, ela transmite e recebe o vírus? Foi muito importante isso, porque realmente a questão do passaporte vacinal é um ponto bastante delicado para discutir, né? Mas a questão da transmissibilidade, ela chega a ser 50% menor em pessoas vacinadas, tá? Então ela transmite menos, tem uma quantidade de vírus menor e também não fica grave. Então, o passaporte vacinal, ele seria uma medida para tentar reduzir a exposição, tá? Como eu disse, ela não é uma medida única, isolada, mas num contexto de alta transmissibilidade, a gente também consegue reduzir circulação, né? Porque a gente acaba também restringindo alguns movimentos das pessoas em relação ao uso de algumas a participação de algumas atividades específicas, né? Seria basicamente selecionar um pouco melhor isso, inibir um grande volume, limitar, porque às vezes também passa a impressão que exigindo o passaporte, então eu estou liberado, né? Não tem também esse lado psicológico de achar que está imune e abrir um pouco a guarda nesses eventos ou nesses locais que exigem o passaporte? Perfeito. Isso é um ponto importante. É uma medida interessante para a restrição de mobilização. É a mesma história da questão do teste rápido, né? Quando a gente faz o teste rápido nasal, ali, que a gente faz nas farmácias, ele pode vir negativo. Então existe essa falsa impressão de que eu não estou infectado. E isso realmente não é verdade, né? Ou o passaporte é que realmente eu não tenho vírus e eu não vou transmitir. O que a gente tem realmente é uma redução de risco mas não existe risco zero, né? A gente sempre coloca isso em toda doença infecciosa em geral, que não existe risco zero. Você tem conjunto de fatores, de situações que você diminui a potencialidade da infecção ou mesmo a potencialidade da infecção com algumas medicações. Então a gente funciona desta maneira, né? Doutor, o senhor falou sobre os testes, eu acho importante a gente falar sobre isso. Nesses últimos dias, principalmente nesse início de ano, Bauru teve uma demanda muito alta, todo mundo querendo testar, procurando laboratórios, a unidade privada, pública, e tem tido muita confusão nesse momento. Então, quando fazer o teste, em que dia após os sintomas, qual o tipo de teste mais indicado, quem de fato precisa fazer a testagem? Lorena, então, para todo mundo, isso é muito importante para as pessoas terem em mente que nenhum teste é 100% também, mas a gente potencializa a chance de achar um positivo. Então, a gente utiliza hoje o teste rápido, né, que são aqueles testes que saem no intervalo de meia hora ou 2 horas, né, que é só um nasal, é aquele cotonete no nariz. Esse teste rápido, ele tem uma boa sensibilidade, né, mas tem mais falsos negativos, né? Então pode dar negativo numa situação positiva. Então todas as pessoas sintomáticas têm que testar, elas podem testar a partir do primeiro dia. Então
O dia que começam os sintomas é o D0, então a partir do primeiro dia, no dia seguinte, ela pode testar, mas se vier negativo, ela tiver tido um contato de risco, uma aglomeração e tudo mais, ela precisa repetir esse teste em 48 horas, tá? Agora, o PCR, que é o melhor teste que a gente tem até hoje, normalmente uma medida é o suficiente para ter o diagnóstico. E a gente pode usar o teste rápido com PCR, isso varia. Então, a partir do momento dos sintomas, a partir do primeiro dia, você pode utilizar. Claro que para Ômicron, a partir do terceiro dia, você tem uma carga viral um pouco maior. Então, a chance de você positivar é maior. Mas, se você tiver a oportunidade de fazer o teste antes, quanto antes é melhor. E você tendo sintoma, por favor, se isole, né? As pessoas têm essa de tipo, até eu testar eu vou dar para ficar fazendo isso, continuar minhas atividades. Não, é importante que ela se isole, para reduzir a transmissão, tá? Dr. Taylor, o Dr. Marcos Cabello, da Associação Paulista de Medicina, conosco aqui ao vivo, online, mandou um abraço para o senhor, né, e admiração para o seu trabalho. Essa polêmica em torno aí da vacinação da criança, qual a sua posição oficial, né? Nós temos a Pfizer, que tem o vírus ativado, e nós temos agora a Coronavac, que ela não é ativada. Polêmica transferindo para os pais essa responsabilidade. Qual a orientação de um médico especialista como o senhor em relação à vacinação das crianças? Um grande abraço para o Dr. Marcos, grande amigo e sempre presente e atuante com a gente. Em relação à vacina, né? Ambas, tanto a Coronavac quanto a Pfizer, elas têm dados de segurança bastante elevados, né? Então, vamos colocar da seguinte maneira: a Pfizer é a mais estudada hoje em relação à vacinação de adolescentes e crianças, né? Num volume aí que a gente tem de aplicações de mais de 8 milhões de doses para adolescentes, a gente teve um número muito baixo de gravidade, né? O pessoal fala muito da questão da miocardite. A Pfizer, ela injeta o que a gente fala que é o RNA só para produzir uma proteína, então ela não agrega DNA, não tem nada disso, né? Mas ela teve eventos mais para adolescentes mesmo, da questão da miocardite, né? E nas crianças, entre 5 e 11 anos, a taxa é muito menor. Só para ter um detalhe importante, a chance de você ter Covid e fazer miocardite é 40 vezes maior do que com a vacina, tá? Então, esse já é um dado bastante importante para isso. E a Coronavac é uma vacina extremamente segura também para crianças e adolescentes, né? Ela tem um vírus inativado igual a vacina da gripe, por exemplo, que é feita pelo Butantan, e sem nenhum evento grave. Tá? Então, a questão da escolha, ou a questão do que tem para aplicar, é o que tem ali naquele momento. Então, os dados de gravidade, mesmo miocardite com a Pfizer em criança de 5 a 11 anos, é ainda menor do que em adolescentes, né? E adultos jovens. Então, ambas, ao meu ver, não tem por que você temer uma ou outra. Tá certo. E para a gente finalizar a entrevista, há uma leitura, né, de alguns cientistas de que nós teremos o pico, né? Ontem mesmo nos grandes meios de comunicação apontaram que o pico da Ômicron vai se dar ali no início de fevereiro, atingindo 130 mil casos por dia, para depois a curva cair. A sua avaliação é esta mesmo? Temos um ciclo aí, e obviamente que o senhor não tem bola de cristal. Será que estamos na reta final aí dessas mutações? A questão, a gente sempre fica um pouco temeroso quando a gente fala de pico, porque quando começou a pandemia lá atrás, todo mundo ficava esperando o pico, né? Então, tem realmente uma perspectiva de cair logo a taxa de infecção, porque como é um vírus que infecta muito, ele cai rápido também. As pessoas suscetíveis, né, acabam reduzindo. Então, existe essa perspectiva de 6 a 8 semanas de pico, de quando a gente começa, e depois começar a cair. Então, isso é comparado a todos os outros países, desde a África do Sul, desde os países europeus que tiveram isso, né? Então, a gente acredita que em fevereiro comece a reduzir um pouco essa sobrecarga dos pronto-atendimentos. Internação também, né? Em relação à questão se a gente está perto do fim ou não, é sempre muito, a minha opinião é sempre muito delicada, porque a gente pode ter uma nova mutação, e essa mutação pode ou não fazer com que o vírus escape ainda mais da vacina. Então, é um vírus que está mais adaptado, é um vírus
relativamente mais tranquilo para quem é vacinado, mas a gente continua tendo quadros graves. E enquanto o vírus estiver circulando, há chance de novas mutações. Então, é isso que a gente precisa tentar reduzir, a circulação do vírus. Aí sim, talvez a gente consiga pensar em fim da pandemia e ter um quadro endêmico, que também precisa ser tomado cuidado. Perfeito. Esse foi o médico infectologista, o Taylor Olivo. Doutor Taylor, muito obrigado pela entrevista esclarecedora aqui e certamente em outras oportunidades queremos contar com o seu conhecimento e com a forma didática com que o senhor esclarece as questões ligadas à saúde. Um bom dia para o senhor e muito obrigado por nos atender. Bom dia, muito obrigado a todos. Obrigado, Café, obrigado, Lorena.